Olá, tudo bom? Estamos começando aqui o nosso podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo Cândido, estou aqui com ela, por sinal, sócia majoritária. Eli. Tudo Elisângela. Tudo bom, Eli? Tudo E bem. por sinal, está de verde, muito bem. Para combinar. Vamos falar agora dos nossos convidados. Para combinar. Combinar? Verde esperança? Vamos lá. Ele é advogado, já trabalhou na maior incorporadora imobiliária de Mogi, é uma das maiores do Brasil e é proprietário da Primeiro Mundo Consultoria Revisional, tem seu escritório de advocacia, consultoria jurídica, conselheiro de casais há mais de 10 anos. E ela? Gente, eu fiz uma colinha. Ela tem que fazer, porque... Muita coisa. Ela é fisioterapeuta, proprietária da empresa Fision Result, certo? Falei? Certo. Coordenadora da UTI neonatal do Hospital em Suzano, conselheira de casais e professora de teologia. Estamos aqui com o casal. William Grassetti. E a Thalita. Tudo bom, meus queridos? Estamos ótimos. Olá, gente. Bom, tudo bom? Feliz Tudo jóia. demais. Feliz A demais. gente está muito feliz aqui em ter vocês. Muito obrigado pelo convite. Olha aí, por ter aceitado o nosso convite, tá? Estamos aqui, nós vamos falar exatamente de tudo. Vocês tratam de casais, vocês cuidam de casais. Então a gente sabe que deve ter muitas histórias boas e tristes também, né? E a gente vai querer saber de tudo isso daí, tá bom? Então, vamos começar até perguntando um pouquinho de vocês. William, fala um pouquinho de vocês, depois... Vamos lá, né? Vamos começar então. Começa, amor? Melhor eu começar, né? Nós estamos 9 anos em Mogi das Cruzes. E desde que nós viemos para cá, foi algo... A gente fala que é a nossa terra prometida, né? Nós somos paulistas, viemos de São Paulo, nós estamos aqui e estamos aí para ajudar as famílias, ajudar os casamentos, né? Então, temos vários projetos, né? Mas o ideal é que esse projeto maior é o nosso ministério. É isso mesmo. E desde que nós viemos, como o William falou, nossa cidade prometida, nós temos só vivido o sobrenatural de Deus. No ministério, na nossa vida profissional e com certeza na nossa vida como casal, né, amor? Com certeza, como Como casal começou principalmente. esse ministério? Então, na verdade, quando nós estávamos em São Paulo, Deus já estava falando conosco através de pessoas há um tempo que Ele gostaria que nós saíssemos do banco e começássemos a cuidar de casais. E aí foi quando nós viemos para Mogi e fomos convidados exatamente assim que a gente chegou em Mogi para cuidar. Os dois trabalhavam em banco? Não. Não, trabalhávamos no banco da igreja, né? Nós éramos do banco da igreja. Gente, você gosta de só banco ficava da igreja? sentado só. Só recebendo. Não, esse negócio de banco da igreja tem hora que tem que sair mesmo, que não dá pra ficar depositando muita coisa nesse banco, não. Temos tem que se sair. movimentar, né? E isso que é legal. Vocês vieram trabalhar com casais, eu vejo que vocês são novos. Tem quanto tempo de casado vocês? 16 anos e 22 juntos. De convertido, vocês têm quanto tempo na igreja? 15 anos. Não, amor, tem uns 14 anos. 14 anos. 14 Eu anos vou na por igreja e vocês já estão à frente desse ministério de casais há 10. Então, ou seja, vocês começaram bem cedo. Começamos. Porque é um chamado realmente, né? E quando nós reconhecemos rapidamente esse chamado e exercitamos, nós vivemos o melhor, né? Primeiras coisas acontecem conosco para que a gente possa aprender. Porque não dá para você falar algo que você não passou. Exatamente. Né? Então Passamos por bastante coisa. Passamos por muitas coisas para depois estar onde nós estamos hoje. Esse negócio, aí você falou uma coisa interessante. Acontece conosco. Por exemplo, vocês tiveram muitas brigas, muita desavença para depois entenderem que tudo que vocês passaram, vocês tinham que não deixar, ou seja, o propósito era não deixar os casais passarem o que vocês passaram. Então vocês tiveram muitos perrengues até chegarem onde chegaram? Na verdade, assim, nós começamos a namorar, nós éramos muito novos, né? Fizemos faculdade namorando, noivamos e já tinha certeza que queríamos casar, né? Só que aí quando você casa... Ela me seduziu no emprego. Ai, cara de pau. Olha só. Ele sempre fala isso, mas não foi bem assim. Aí, assim, quando nós casamos, nós tínhamos certeza do amor que nós tínhamos um pelo outro, só que aí nós casamos com o pacote, né? Tinha acabado de se formar os dois, viramos profissionais, viramos marido e mulher, porque a gente aprende a ser marido e mulher. Daqui a pouco já viramos pai e mãe. Então foi bem... Quantos filhos? Hoje nós temos 2 princesas, uma de 14 e uma de 8. Então, assim, aí foi quando começaram a ter realmente os perrengues, né? Os problemas, né? E isso é normal, né? Porque quando duas pessoas
comuns, imperfeitas, né, se unem com algumas qualidades da família dela e algumas das minhas, ou também alguns defeitos, quando essa união ela acontece, aí vem o choque, né? O choque de realidade, o choque de diferenças. E aí a gente teve que trabalhar isso. E não é simples. E foi como eu falei, nós aprendemos a ser tudo isso, né? E uma dúvida que eu estava perguntando até para ela. Vocês já eram convertidos, assim? Não eram? Não, nós não éramos. E assim, hoje vocês trabalham com casais. Vocês tiveram... Quando vocês casaram, trouxeram muita coisa de fora? Por exemplo, o namoro de vocês não era um namoro cristão. Então, não. Como que vocês enxergavam? Como foi essa transição para vocês? Vocês casaram e depois se converteram? Nós casamos e depois nos convertemos. Um ano depois foi muito rápido. Foi muito rápido. Deus já estava chamando. Inclusive a conversão também, né? Então foi uma mistura de coisas. Foi a conversão, a vida profissional, pai, mãe, marido e mulher. Tudo junto. Tudo junto. Porque assim, eu falo que o caminhar com Deus também é como se fosse um bebê, né? Você vai aprendendo, Exatamente. né? Até você se tornar... E na verdade você vai aprender sempre. Uhum. Então, assim, aí foi tudo isso junto. Então, assim, passamos por bastante coisa para aprender. E é legal que é hoje. tudo junto, né? Vem o marido... Veio todo um pacote. Isso, um pacote. Já começa todo mundo ir, E né? nesse negócio de pacote, vamos lá. Como foi a primeira experiência de vocês com o casal? Ou seja, poxa, isso é o nosso chamado. Vocês lembram quando foi a primeira experiência? Quando vocês viram isso? A primeira experiência ela foi... nós achávamos que estávamos preparados, né? E isso foi dentro, inclusive, da nossa família. Nós Isso, começamos a aconselhar nossos próprios parentes, né? Que estavam numa situação delicada, inclusive, na verdade, por parte da minha família. E aí a gente não estava preparado espiritualmente, porque quando nós mexe com famílias, Sim. é algo muito, Isso que eu ia perguntar. Muito forte. muito forte. E, assim, como é que eu posso falar aqui a palavra Você tem que correta? estar exatamente preparado para isso. Blindado né? para Você tem que isso, está no exatamente. nível. Então, bem- assim, chamado nós já tínhamos. Nós temos Faltava certeza sabedoria, que faltava essa unidade aprendizado. do nosso casamento foi para isso. Porque um chamado nós nascemos com ele, né? Só que, assim, nós precisamos aperfeiçoar um chamado. Então, quando começou a ter essa questão... Foi uma escola, na verdade. Foi uma escola. Foi uma escola porque... Santo de casa não faz milagre. né, cara? Fala uma Exatamente. coisa, né? Só que isso voltou contra nós. Porque, vamos falando pelo lado espiritual, voltou muito forte. E foi aí que a gente começou a ter as crises, né? Depois disso que nós Depois disso começamos. começou a crescer os problemas e, Internos, e entre como nós não vocês. tinha aquela maturidade espiritual, acabou a gente quase, nós rompemos, quase. Eu ia Mas chegar nisso aí mesmo. Isso é muito interessante. Porque quando vocês começaram, é interessante isso, amor. Porque quando vocês começaram a aconselhar a família, é problema, porque de repente ele pode falar algo que você não gosta, porque está falando da tua família e vice-versa. É isso que pegou para vocês? Isso que começou a dar esse problema? Eles- Vinha algumas feridas, levantar algumas feridas? Não, na verdade não foi bem isso. Na verdade, eu creio mesmo que foi uma retaliação. Como nós não estávamos maduros espiritualmente, vieram retaliações. E aí, na verdade, a gente estava aprendendo a ser marido e mulher primeiro, para depois começar a aconselhar. e aprendendo a ser cristão também, porque a gente estava caminhando, né? Sim, aí E aí? não Porque tinha uma para você cobertura. aconselhar, você tem que passar Por algumas por coisas. algumas coisas para depois, né? E além de você passar, você tem que ter esse conhecimento Sim. realmente de viver, né, intensamente com Cristo, né? E é bíblico, isso que né? a gente Palavra, também estava... ter palavra, né? E é isso que nós estávamos aprendendo. Então, assim, nós tínhamos esse chamado, mas nós precisávamos realmente aprender melhor sobre isso para poder cuidar. E aí, então, nós passamos por essas crises, e aí depois que nós terminamos essas crises, foi quando Deus falou com o William exatamente isso. Você precisava passar por tudo isso para que agora você cuidasse de família. Se é você que eu vou capacitar, você e sua esposa. Nós e aí, dois. Nós dois. Olha Só só, famoso legal. somos um, né? Somos um, somos Ai, um. amorzinho. Aí, ó, somos um. Legal. Legal isso, hein? Ah. Gostei. Gostou? Marca Quem te registrada. ensinou? Não conta pra ninguém. Não. Outra coisa assim que eu quero, interessante, a gente pergunta muito, a gente conversa muito sobre isso. Então vocês começaram com isso, depois foram se Deus foi dando graça, a gente sabe que Deus foi dando estratégia, dando graça e tudo mais. E assim, depois o primeiro casal que vocês realmente trataram e que vocês viram, pô, deu, foi legal. Qual é a sensação disso? Deve ser, mas assim, fala um pouquinho da sensação de se olhar, conseguimos. Olha, não tem nada igual, né? Gente? Não tem valor, não tem nada que Nada. substitua Quando uma você vê uma família restituída. restituída. É Não algo... tem...
Assim, é um prazer, porque hoje nós entendemos que esse é o nosso propósito. Apesar de nós termos uma vida profissional por trás de tudo isso, né? Nós entendemos que esse é o nosso propósito na Terra, cuidar de famílias. Então, assim, quando a gente vê assim, que você aconselha, as pessoas decidem a caminhar, né, da forma correta. Seguir princípios, né? Quando as pessoas começam a seguir princípios, entender o que é um casamento, o que é um relacionamento, o que é viver com uma pessoa diferente de você, mas você vai ter que se adaptar, você vai ter que, né, se ajustar. Eu falo que é ajuste, é uma engrenagem, né? Eu adoro quando ele fala isso. Eu gosto bastante. A engrenagem, você vai, assim, no começo vem o choque, quando vem o choque não dá, né, resultado. Então a ideia é de trabalhar para que os casais eles se juntem numa engrenagem e possam rodar de forma correta. Quando eles fazem isso, as coisas começam a mudar. E muda todo o ambiente da casa, muda o ambiente e tudo isso leva até pela questão empresarial, no caso de casais que têm empresas ou que querem seguir uma profissão ou algo diferente. Vocês sentem um alívio, assim, nossa, conseguimos, olha que legal. A gente agradece muito a Deus por isso. Em cima disso aí de profissão, legal. Por isso que a gente fala muito de casamento e sociedade. Como lida com isso? O casamento, você pode ter um casamento e uma sociedade juntos. Vocês entendem o casamento de vocês uma sociedade ou não? O seu casamento é o casamento, o seu trabalho é o seu trabalho, o trabalho dele é o trabalho dele. Como que acontece isso? Como vocês conseguem trazer isso para dentro de casa sem ter essa briga que todo mundo fala? Trabalho lá, dentro de casa não, e marido e mulher não podem trabalhar junto de jeito nenhum. E aí? Então, eu e o William, particularmente, nós somos muito parceiros, né? Então, e até demais, né? Graças a Deus, né? Aí, assim, eu sou fisioterapeuta, ele é advogado. Porém, eu sei muito da área dele, ele sabe muito da minha. Então, assim, a gente se ajuda muito. Trocamos muitas informações, assim, é o diálogo, né? Nós temos o diálogo. E, assim, pra nós não há esse problema de, trabalho lá fora, aqui dentro somos só nós, não. Eu acho que o William é, pra mim, um todo. Se ele é o trabalho, ele é o pai, ele é o líder de casais, ele é meu esposo. Então, eu sou tudo pra ele também. Então, eu tô aqui pra tudo que ele precisar e vice-versa, né? Então, e quando o casal, ele tá na engrenagem, alinhado, então, assim, as coisas dão mais certo ainda, né? Porque a palavra de Deus fala que quando dois ou mais... Não, eu agora esqueci, fugiu o versículo. Tem um versículo que fala... Quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome... Não, mas não é esse. É melhor sermos dois do que um. sermos um. Então, se um cair, por quê? Levanta. Exatamente. Então, quando nós estamos na mesma caminho, mesmo propósito, mesma direção, a probabilidade disso dar certo e ser muito grande é muito maior. E com a presença de Deus, então, nem se fala. Então, a gente tem muito esse alinhamento, esse propósito junto de... Quando vai decidir algo, nós decidimos juntos. Quando vai fazer algo, nós vamos fazer juntos. Não é da minha forma ou da forma dela ou da forma dos dois. É da forma que é melhor para a família. Então, e vocês acostumam você levar alguma coisa do seu trabalho para casa e ela... Nós administramos. Por quê? Aconteceu isso e legal. Contar, entendeu? Isso é legal. Por quê? Ela perguntou em cima disso daí. Por quê? As pessoas falam assim, não se leva trabalho para dentro de casa. Eu converso com você, acho que isso é errado. Tem que se levar sim. Eu acho que é muito modo que se leva. Eu já vi casais que chegam, tem dois jeitos. Por exemplo, assim, eu trabalho, chego em casa, abri a porta, conhecendo ela vem, oi, meu, tudo bom? Não fala comigo. Hoje o dia foi, não quero saber, vou deitar e não fala comigo que acabou meu dia. E tem outro jeito, quando a gente chega em casa, com o mesmo problema, ela vai falar comigo, oi, meu, tudo bem? Meu anjo, hoje o dia foi, olha, aconteceu isso. E ela senta, me passa tudo. Então, são os dois jeitos você levou para o trabalho. Jeito de falar, né? Tem uma historinha, Reginaldo, que eu acho que vocês já devem ter ouvido essa historinha, que toda vez que o marido chegava na porta de casa, tinha uma plantinha, ele pegava aquela plantinha, apertava e descarregava todas as energias ruins ali, tudo que ele passou, e quando ele entrava dentro da casa dele, ele se transformava. Então, por se tratar da sua família, das pessoas que você mais ama, das pessoas que você mais quer estar perto, né? Você tem que fazer esse exercício. Você não pode trazer os problemas para dentro da sua família. Você pode compartilhar. Isso. Porque quando você... Senão você vai criar outros problemas, senão você cria outros, exatamente. É isso que eu falo muito. Você leva o problema... Eu costumo dizer assim, que o nosso lar, ele é um pedacinho do céu. Então, assim, ele tem que ser maravilhoso, ele tem que ser aconchegante, ele tem que ser um lugar de paz. Então, assim, se ele teve um dia difícil, eu estou ali pro ombro, no que ele precisar. E se for um dia que ele não queira falar, eu vou saber esperar. Então, eu acho que essa sabedoria, esse crescimento é importante no casamento. E é isso que nós temos passado para muitos casais, porque nós aprendemos
a entender que toda vez que eu faço algo pro William, eu tenho que fazer como se fosse para Deus. E a mesma coisa a ele. Quando eu entro no meu casamento para fazer ele feliz e não para eu ser feliz, vai ser uma consequência, né? Ele vai ser a mesma coisa. E quando eu tenho empatia pela dor dele, eu vou entender o que aconteceu com ele naquele momento. Então, eu acho que o casamento, ele é uma sociedade, né? Porque nós precisamos o quê? Um está pronto para ajudar o outro o tempo inteiro e não querer só receber, né? Então, eu acho que é... Você falou uma coisa interessante. É legal, porque se você sai do serviço para casa levando, é uma extensão. Então, você não vai ter uma noite, né? Você vai chegar na sua casa, você não vai ter uma noite tranquila. Você vai estender não vai ter paz. E detalhe, a minha profissão, eu lido com o problema dos outros. Exatamente. Então, assim... Isso acabou ajudando, né? Então, assim, eu tenho que entrar dentro de casa, estar bem, né? Nós precisamos viver bem, porque é o que ela falou, um pedaço do céu, é um lugar ali que você precisa entrar e sentir tranquilidade, porque paz não tem preço, né? Legal. Problema dos outros, ótimo. Vocês lidam muito no seu trabalho agora como casais com o problema dos outros. E nem sempre vocês conseguem resolver. E muitas vezes as pessoas vêm trazendo toda a expectativa em cima de vocês. O William e a Thalita vão resolver nossos problemas. E aí, William? E aí, Thalita? Quando isso não consegue? É complicado, quando não dá. Reginaldo. Como vocês lidam com a frustração? Como essa frustração não conseguimos? E o casal olha para vocês. Poxa, vocês não conseguiram? Quem são vocês, afinal? E aí? Então, eu aprendi isso com o William. Eu me frustrava muito. Eu falava, poxa vida, né? A gente acha que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, o homem, o Superman, né? E aí, às vezes, eu ficava muito triste quando talvez achava que não deu certo. E aí, o William me ensinou que, assim, nós damos o nosso melhor. Mas decisões são coisas que a gente não pode optar por ninguém. E tem um detalhe nesse quesito aí, porque... por que é difícil aconselhar casais? Porque quando o casal chega para se aconselhar com você, ele já vem com opiniões formadas. E ele já vem falando, eu tô certo e ela, no caso, ela está certa. Então aí gera um conflito, não vem com o coração aberto para ouvir. E aí se torna uma coisa muito mais difícil. Não impossível, mas mais difícil. E como quebrar isso? Então, com essa experiência que nós temos, que a gente começa a passar para eles, muitas vezes a gente dá o testemunho da nossa própria história. Que quando eu pensava só em mim, ele pensava só nele, não dava certo. Então, assim, eu parei de olhar só para mim e comecei a olhar para ele. Se nós somos uma só carne, eu preciso olhar para ele e a dor dele tem que ser a minha, a alegria dele tem que ser a minha. E é isso que a gente tenta transmitir muitas vezes para os casais. E, graças a Deus, tem dado certo. E os poucos que não dá, nós entendemos que são decisões. Porque na vida nós decidimos todas as coisas, né? Nós temos livre-arbítrio, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, né? E temos que trabalhar com estratégia também, né? A gente eu falo muito que é igual uma sociedade. Quando uma empresa ela não tá gerando resultado, você tem que mudar a estratégia. Senão você vai continuar tendo o mesmo resultado se você não mudar. No casamento não é diferente. No caso, se você não mudar a estratégia, da forma de falar, da forma de agir, você não vai ter um resultado diferente. Então, o que a Thalita falou é exatamente isso. Que você precisa ver o que está acontecendo, administrar aquilo ali, mudar a sua estratégia, o seu modo de conversar, o seu modo de falar, o seu modo de agir, e aí você vai ter um resultado diferente. Uma coisa agora, continuando sobre o casamento, vamos falar de quebra-cabeças. O famoso casamento mosaico. Nós aprendemos isso, eu vim de casamento mosaico, ela não. William, fala um pouquinho, até para todo mundo saber que é uma palavra meio que nova, acho que muita gente não sabe. Casamento mosaico. Explica isso e como vocês lidam quando chega isso até vocês. Eu vou deixar a Thalita falar, porque ela é bem craque nisso daí. Porque a gente fala casamento mosaico, mosaico. O que é isso? Muitas vezes eu falo e já gosto de explicar. O casamento mosaico é exatamente isso, né? São as peças. Então, muitas vezes são pessoas que vieram de outros casamentos. Então, vamos lá, pegou o marido, veio de um casamento, a esposa veio de outro. Desse casamento vieram filhos e eles fizeram uma nova família. Esse é o famoso casamento mosaico, que hoje é a maior parte que nós temos na sociedade. Então, assim, o casamento por si só, ele já é um desafio até nós aprendermos. Porque hoje eu falo que a melhor coisa da vida é ser casada. Eu amo ser casada. Nós também.
Não, o crescimento é muito grande, né? Quando você a tá gente certo. aprende a ser casado, é maravilhoso. Mas quando cada um aprende com o outro, Exatamente. Às vezes, quando a gente está aconselhando, a gente comenta, fala, meu Deus do céu, quando eles aprenderem, eles vão ver como é maravilhoso, porque a gente não se vê, né, amor? Não, eu não Mas consigo aí, me Eu mas- tinha muito medo, né? Porque todo mundo ouvia Todo muito, mundo né? fala muito mal do casamento. Exatamente. Então, até aprender a ser casado. Então, assim, e aí quando nós pegamos famílias mosaica, acaba que é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a pessoa, vem 50% de uma pessoa e 50% da outra para transformar 100. Não vem 100 de cada uma, porque já vem feridas, já vem dores, já vem... Muitas vezes a pessoa já está se protegendo, se autoprotege, porque também se não der certo esse, não tem problema, porque eu já separei no primeiro. Então ela já vem preparada para não dar certo. Pra não dar certo, né? Já vem cheia de frustrações, olhando mais para trás do que para frente, fazendo várias comparações. Então é onde a gente precisa trabalhar primeiro a pessoa, muitas vezes individualmente, para que ela venha se tratar de todas essas feridas, para ela poder ter um casamento próspero e abençoado, né? Então nós costumamos a dizer assim, quando a gente pega essa família, não precisa olhar mais para trás, vamos olhar daqui para frente. Mas não tem essa impressão que se não der certo eu vou separar. Não, porque o casamento é para ser para sempre, é para ser abençoado. E engraçado, é uma das coisas, é um dos casais mais difíceis de aconselhar são quando vem casais de família mosaico. Porque é exatamente o que a Thalita falou, vem 50%, vem com feridas, vem com mágoas, e você precisa trabalhar o passado para você mudar o futuro. É uma coisa meio doida. Por quê? Porque eles ficam presos no passado. E eles acham que vai viver o que eles viveram lá atrás. E não vai viver. Porque são pessoas diferentes. Traz um pouco. Exatamente. Né? E assim, por incrível que pareça, gente, muitas vezes, o erro que a pessoa cometia, ela vai continuar cometendo. Porque se ela não quis abrir mão a primeira vez, muito dificilmente ela vai abrir mão a segunda. Então é aí onde a gente tem que trabalhar, que a pessoa ela precisa reconhecer as falhas, os erros, para ter aquilo que o William falou, uma mudança, né? A estratégia tem que mudar. Porque senão você vai casar 2, 3, 4, 5 e nunca vai. E no caso do casamento, o mosaico, vocês têm que auxiliar, assim, separados? Não necessariamente. Mesmo qualquer aconselhamento, né? A gente sente a necessidade de cada casal. Mas muitas vezes nós preferimos aconselhar sempre, eu e o William e o casal. Porque ali é onde a gente consegue tirar tudo, e as verdades, os olhares, as falas, né? Porque uma coisa é eu aconselhar a mulher sozinha e ele, o homem sozinho, aí cada um vai falar o que quer. Então, só se for muito necessário. Muitas vezes a gente prefere realmente. Vamos aprofundar um pouquinho, ficar um pouquinho mais pesado. Tô ficando com medo. Não. Tô ficando com medo desse negócio de aprofundar. Porque hoje o que a gente está vendo muito são casais, principalmente você advogado, na pandemia, o que aconteceu? Casais violentados, mulher que apanha. E aí, quando chega isso... Tem homens também, hein? Tem, eu sei disso. Eu sei disso. Tô brincando, tá? Quando chega para vocês assim, se já chegou, a mulher apanhou e chegou lá, e o marido pedindo perdão. E aí, o aconselhamento é perdoe e vivem junto? Ou se bater uma vez, bate sempre? Como vocês aconselham isso? Esse é bem forte, porque bem profundo. ela apanhou, ela apanhou, então, justamente. Acho que é melhor eu começar e depois você dar continuidade para ver se mais ou menos vai... Porque é nossa linha de pensamento. Nossa linha de pensamento do ministério, por exemplo, você não pode separar. Exceto, tem o exceto, tá? Por agressão, né? Qual é o outro motivo? E adultério, né? Adultério. Na verdade, tem essas duas razões que a Bíblia... Permite. Não é que ela, né, que Deus fala, faça, mas é por conta do coração duro do homem que ele deu essa... Mas quando chega uma situação de agressão, é algo bem delicado. Porque tem você toma as vida, dores, né? né? Você acaba tomando. Na verdade, você não pode tomar e tem que ser bem imparcial, parcial, né? Vida, né? Quando coloca a risco a vida, nós pedimos para separar mesmo. Mas e o perdão? Então, Não, você pode perdoar, mas assim. são coisas diferentes, né? Você pode perdoar. Isso que eu ia perguntar. Porque, assim, Deus fala que a vida pertence a Ele. Deus nos deu a vida. Vocês O único que pode nos tirar a separar. vida é Deus. Porque Deus nos deu e é Ele que pode tirar. A própria palavra fala isso. Então, assim, quando nós vemos uma situação de risco num casamento e a gente sabe que se manter junto vai acontecer algo grave, então não pode ficar junto. Então, vocês Não quer têm dizer ter que ela isso. se separando ela não possa perdoar. Ela perdoa e separa e segue a sua vida. Na verdade, nós não podemos decidir nada por ninguém, Exatamente. né? Isso. Dependendo da Nós situação, não decidimos já nada. imagina o que vai acontecer, Exatamente. né? Se um casal chega até nós para expondo uma situação dessa e ele fala, estou arrependido, genuinamente, foi apenas uma vez, sei lá, a gente está juntos há 20 anos, aconteceu somente essa vez,
a gente vai aconselhar da seguinte forma. Olha, a Bíblia, ela te dá duas cartas para o divórcio, que seria o adultério ou a violência, né? Isso são opções, cada um sabe até onde ele pode ir, até onde ele consegue. É assim, quando vem a violência, a gente fala muito sobre isso, sobre o risco da vida, né? Então a pessoa, ela tem que optar. Nós já pegamos 2 casos. Um que era assim, nítido, que se a mulher continuasse naquela situação, ela iria morrer. Porque era uma coisa assim, do homem colocar coisa até no telhado, pro telhado cair em cima dela. Era coisa assim. Então não era só maluca. uma vez, né? Era uma coisa muito doida. Então eu falei pra ela assim, olha, eu não continuaria. Porque a minha vida vale mais do que tudo. Mas aí é você, né? Agora, o perdão tem que ser sempre. Por quê? Porque Deus nos ensinou que nós temos que perdoar sempre. Então, assim, claro, existe um tempo até para isso. Nós vamos cuidar dessa sua ferida. Tem um tratamento para isso. Nós vamos cuidar dessa sua ferida, nós vamos cuidar de você, né? Você tem que perdoar para outro. Não, Deus conhece o nosso coração. Mas Ele fala assim que nós precisamos perdoar, porque Ele perdoou tudo aquilo que nós fizemos contra Ele, né? Então, assim, nós vamos trabalhar para que essa pessoa venha conseguir liberar o perdão. Porque o perdão é algo que nós precisamos. Agora, sim, se a pessoa aconteceu uma vez só, sei lá o que aconteceu naquela situação, porque muitas vezes a mulher, ela agride o homem, e o homem, às vezes, vai se proteger, e às vezes ela se machuca. Por quê? Porque o homem é muito mais forte. Então, assim, tem sempre uma situação na qual nós precisamos presenciar, nós precisamos analisar para ver qual é a situação. Porém, nós falamos a Bíblia é isso, se você quiser, você tem esse direito. Mas assim, um direito com uma condição, né? Perdoar. É legal. Mas vocês conseguem perceber que na família, quando acontece isso, é porque tem a falta de Deus ali, alguma coisa assim? Já tem um passado, já tem agressão. Já tem alguma coisa. Muitas vezes, sim. Às vezes é um esposo ou uma esposa que era agredido na infância e que tem, né, esse sentimento, muitas vezes, né? Mas assim... É o que eu tô deixando bem falado, né? É uma decisão do casal, é uma decisão da pessoa, né? Eu muitas vezes, quando vou aconselhar, eu falo, eu não faria isso. Sim. Então, mas aí... E se a pessoa precisa de ajuda, né, de alguma forma, uma denúncia, alguma coisa, com certeza nós vamos dar o respaldo. Legal. Nós não podemos, né, ser omisso a isso, porque isso é algo, né, muito Agora grave. Eu vou falar, já vi que mudou até o semblante, né? Você viu que mudou até o semblante, a coisa ficou tensa, É né? forte. Então vamos deixar um pouco mais forte, então. Ixi. Acontece muito, chegam para vocês casamento, ou seja, o pilar do casamento, o homem é o quê no relacionamento? Ele que seria o provedor, sacerdote. Quando os papéis se invertem. Mas acontece muito, né? Mas esse é o problema. Quando os papéis se invertem. Porque nós temos uma sociedade de direitos iguais, né? Vimos uma polêmica com um casal, um rapaz até que relevante aqui, falando isso nas redes sociais. E quando isso acontece, se trocam os papéis, acaba tendo uma acomodação, aí o cara fala, como lidar com isso? O homem acaba sendo sustentado para a mulher, isso... Não, ser sustentado não é problema, tá? Porque, assim, na verdade... Acho que sustentado é bem forte. Isso que eu tô falando. Por isso coloquei sustentando. Eu tô colocando o caso sustentado mesmo. Então. E chegou isso aí e começou a incomodar. Que era troca de papéis até nos gêneros e tal. Porque, assim, hoje nós temos 2 situações, né? Assim, muitas vezes a mulher, ela também é muito mandona. A mulher, ela precisa... realmente de um sacerdote, de um líder na casa, porque senão ela quer tomar frente de tudo. E hoje também nós temos muito síndrome de Adão. O homem que faz aquilo que a mulher manda e tá tudo bem, vamos continuar. Então nós temos essas duas vertentes, assim. Então... Eu acho que eu vou dar um exemplo de nós. Nós somos líderes, né? Eu tanto a Thalita, somos líderes. Só que ela sabe se colocar no papel dela e eu me colocar no meu papel como líder. Sim. Ser líder não quer dizer que manda. Ser líder é que administra de forma correta e que todo aquele grupo vai bem, né? Ele vai numa direção correta. Então é isso que nós trabalhamos dentro do nosso lar. Exato. Então, só que tem o papel contrário, que a mulher acha que é ela que tem que fazer, ela que tem que decidir, e nunca é assim. Então, assim, aí você troca princípios. Até porque nós decidimos juntos. E quando você inverte princípios, vai dar certo, vai trocar tudo. Então você não consegue. Ou você segue 12 princípios, você segue 12. Não dá pra seguir só 10 e os outros 2 não servem pra mim, eu vou tirar esse. Não, os 12. E sobre a questão financeira, né, assim...
É muito relativo, porque eu acho que são acordos dentro do casamento. Vamos supor que, de repente, a minha profissão no momento está muito em alta, eu estou bem profissionalmente, e aí nós temos as nossas filhas, a nossa casa para gerenciar, e de repente eu vou trabalhar um tempo porque nós optamos por isso, e o William vai ter que cuidar das crianças Aí por um fica tempo uma e da coisa casa. bem mais Foi uma fácil. opção. Agora, existem sim muitos homens que se acomodam e ficam atrás da mulher e não querem fazer nada. Aí é diferente. Aí é sustento mesmo. E aí, assim, a pessoa não vai ser abençoada, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos abençoados quando nós obedecemos, quando nós vivemos princípio. Então, não tem como você não ser abençoado se você não vive princípios. Perfeito. Bom, gente, sabe o que eu vou falar pra vocês? Acabou. Tão É rápido. gostoso acontecer. É muito rápido, é muito Então, rápido. fiquem preparados. Quem sabe eles voltam numa próxima, porque tem, nós tem queremos. Com tanta certeza, coisa. com certeza. Nós íamos falar ainda sobre se vocês já aconselharam casais héteros, claro, mas casais homossexuais, se chegaram até você. Então, tem muita coisa que vai ficar para a próxima, tá? Então, William. Sobre as suas outras, Isso, né? outras fazer. Então, William. Tem história, hein? Tem história. Isso. Tem, né? Tem muita história. William, Thalita, queremos agradecer. Se você quiser deixar suas considerações finais, até a sua profissão, sua também, por favor, fique à vontade. Quero agradecer ao Reginaldo e Eli por esse momento maravilhoso, esse momento aí que nós pudemos compartilhar um pouco da nossa história e compartilhar também um pouco, né, do nosso ministério. E estamos à disposição para ajudar as famílias, né? Procurem o Ministério de Casais Somos Um. Nós temos no Instagram também, Ministério de Casais, m.casais somos um. Legal. Tá lá, Vai tá procura, aqui manda embaixo depois. mensagem e a gente está à disposição para ajudar e abençoar. Esse é o nosso propósito. E foi para isso que nós fomos chamados e nascemos. E eu também quero agradecer esse convite maravilhoso. É muito bom estar com vocês. Cada dia a gente quer mais. Vocês têm gostinho de quer mais? É gostoso, E fica. ela sempre assim, né? Falando sorrindo. A Eli sempre né? maravilhosa assim, né, mano? Maravilhosa. Reginaldo também. Reginaldo também. Oxe, eu tô aqui. Mas tudo bem. Gente, muito obrigado. Eli, quer falar alguma coisa, meu anjo? Não, só queria agradecer mesmo. Estou super feliz por você estar aqui, que eu sou super fã, né? Da Thalita, assim. O William agora Nossa. também. Ele agora também. Reginaldo, Thalita, vendo? William, mais ou menos. Não, Tá bom, tá bom. Depois no make-off nós vamos Você falar viu o que tem porquê. um grau aí, né? Você viu que tem um... Mas tá bom, gente. Obrigada. Agradecer mais uma vez, o brigadão mesmo, tá bom? Então, as portas estão abertas. Quando quiser voltar, estamos aqui de volta no podcast. Pode ser Casamento e Sociedade. Reginaldo Cândido. E Eli. Nosso jeitinho de... Fui!